Amém. Glória a Deus, irmãos. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Mais um domingo. Quero adiantar com você que hoje Deus colocou uma palavra no meu coração um tanto quanto desconfortável, amém? Mas tenho certeza que um domingo desse de ceia se faz necessário, é uma palavra muito importante para os nossos dias. E por essa condução da ministração aqui da Samanta, vejo que Deus está tudo muito bem alinhado. Então, se você pode, vamos direto à palavra. Abre comigo o segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 25. Segundo livro das Crônicas. Capítulo 25. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Valeu, Andrezão. Obrigado, mano. Hoje eu vou estar seguindo pela NVT, nova versão transformadora, mas você pode acompanhar aí. Tem no telão, tem na sua Bíblia aí, você que trouxe. Vamos ler? O texto diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Versículo 2, o principal. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Outras traduções dirão, mas não com um coração sincero, com um coração íntegro. Veja, irmãos, aqui nós temos um homem chamado Amazias, que serviu a Deus desde cedo, por um longo período. Ele foi um rei, 29 anos. A Bíblia diz que ele foi crente desde cedo, desde a sua mocidade. Era um menino que cresceu nos caminhos do Senhor. Então, como ele tinha as suas atitudes justas diante dos olhos do Senhor, claro que ele não era um cara que roubava, ele não era um cara que matava, ele não era um cara que adulterava, ele não foi um caloteiro, um mentiroso, vaidoso, orgulhoso. Não, fez tudo o que era justo diante do Senhor. Ele tinha muitos valores significativos, interessantes, que honravam o nome do Senhor. E se sua história terminasse aqui, irmão, seria acompanhada de aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor por esse homem. Mas, e quando tem um mais, você já sabe, o versículo 2, ele fez tudo isso, mas não foi de todo o coração. E esse é o maior perigo que o crente enfrenta. O que, pastor? A mornidão. A mornidão, irmãos, esse é um lugar muito perigoso, porque o morno, ele não vive como o frio, o incrédulo. Ele não vive igual, irmão, mas ele é reprovado porque ele também não se tornou quente. O objetivo não é a gente esquentar mais do que o cara lá de fora. O objetivo nosso é nos tornarmos crentes, quentes no Senhor. E o morno, pelo fato dele estar um pouquinho melhor, ele faz algumas coisas que são aprovadas. Ele acaba não vivendo de todo o coração, porque ele acha que já está bom. Ele faz algumas coisas boas, justas, dignas, mas Deus diz, mas não é de todo o coração. Amazias fez muitas coisas justas diante de Deus, mas não foi de todo o coração. Eu vou te explicar, irmão. O morno, ele não estava ontem na balada, tomando todas. O cara morno, ele não chegou aqui na igreja, porque ele passou a noite na casa de prostituição. Ele não traiu a esposa essa semana. O morno, ele não deve nada para ninguém, não matou ninguém mês passado. O morno, ele não é um cara que... é um cara até que ajuda algumas pessoas quando está precisando. O morno, ele não falta no culto de ceia, aleluia, igreja cheia. Ele sempre vem, lê a Bíblia de vez em quando. Esse é o cara morno. Então o cara morno, ele acha que está grandão, porque realmente, comparado com o frio, comparado com o ímpio, com o incrédulo, ele está muito bem na foto mesmo.
Ele já faz algumas coisas. Comparado com aquele cara que vive tudo errado, com aquela pessoa que tem a família toda errada, o morno está bem demais. Mas essa comparação é um olhar que às vezes a gente tem, um mecanismo de anestesia que faz a gente achar que está bom viver do jeito que está vivendo, levando as coisas do jeito que a gente está levando. E no final, é como o Senhor dizendo: está fazendo muita coisa que é legal, muita coisa justa, muita coisa que eu aprovo, mas não está de todo o coração. Poderia ser um pouquinho melhor. Porque a gente olha e fala: ah, pastor, mas tem gente muito pior que eu. Não, tem gente que vive, você é louco, eu vou na igreja ainda todo domingo. Mas o problema é que a gente gosta de se medir sempre pelo pior e nunca pelo modelo. Por isso que a gente fica confortável nesse ambiente de mornidão. E quando a gente se vê, a gente está fazendo coisas legais, coisas aprovadas, e aí chega num grande dia e contarem a nossa história e o Senhor dizer: foi um homem bom, foi uma mulher boa, mas não viveu de todo o coração, não me adorou de todo o coração. Esse ambiente da mornidão, irmãos, é um perigo, porque na prática a gente está tudo errado. Por fora parece que está bom, mas no fundo está faltando. Está faltando. Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Como está faltando muita coisa: compromisso, participação. Entenda que o morno nem sempre é ruim. Por que nem sempre? Porque se você era frio e agora você está esquentando, você vai passar pelo ambiente da mornidão, e está top, é o processo. Avante nisso aí, continua. É um dia de cada vez, é isso mesmo. Ninguém sai da geladeira e vai direto pro 60 graus. Ninguém. Então é o processo. Mas o que a gente precisa avaliar é, e aqui você precisa ser sincero: será que um dia você já foi quente, intenso, e hoje você está morno porque foi deixando passar? Os dias foram passando, o relativismo foi entrando. Aí é que algo está muito errado na nossa vida, irmão. Aí é que nós não estamos vivendo da forma como o Senhor nos chama a viver. A fala de Jesus na carta de João para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse, ele diz: o frio, o incrédulo, o ímpio, o que é dele está guardado. Mas agora o morno não acha que vai estar bom para o lado dele, não. Não acha. Eu vou vomitar. Essa analogia do vômito, a gente só vomita aquilo que parece que está gostoso, e ela sai do prato e ela vem para a boca. Ela parece que vai dar bom. A gente só vomita algo que tem aparência gostosa. Se já é zoado, você nem põe na boca. Você põe na boca aquilo que parece que vai dar bom, parece que está gostoso, parece que é legal, parece que é justo. Não foi rejeitado no prato, não foi rejeitado lá atrás, não, chegou até a boca. Mas aí Jesus diz: mas não vai entrar, eu vou cuspir para fora, eu vou vomitar, porque precisa ser de todo o coração. Precisa ser de todo o coração. Irmãos, as coisas não podem ser de qualquer jeito. Não podemos viver um evangelho de qualquer jeito. O compromisso, a frequência, a participação não pode ser de qualquer jeito. Isso não é o que o Senhor nos chama a viver. E a mornidão é um perigo. Cuidado com ela. Cuidado com esse ambiente. Cuidado com as coisas que você não tem feito de todo o coração. Você tem feito para cumprir uma rotina. Você tem feito só para cumprir um check. Cuidado com tudo aquilo que você não está fazendo de todo o seu coração. Eu confesso para vocês, irmãos, a gente vive num tempo onde as coisas estão muito mudadas. Como assim, pastor? A galera da antigueira, o pessoal da antiga escola, se você conversar com o pessoal mais velho, você vai ver que era uma galera muito habitolada com esse negócio de igreja. Não podia fazer nada. Tudo era do Satanás. Eu tinha amigo que tudo era do Satanás. Ele não podia ter nada na casa dele. Tudo era do diabo. Tinha que estar todo dia na igreja. Se não tivesse na igreja, se não tivesse na atividade da igreja, no evento da igreja, estava em pecado. Irmão, eu não aprovo isso. Não aprovo isso porque muitos perderam as suas famílias por esse ativismo todo, por essa loucura toda. Mas em contrapartida, hoje a gente vive num tempo onde as coisas se inverteram.
Como assim, pastor? Hoje a gente vive num tempo onde existem evangélicos não praticantes. São os simpatizantes. Eles apenas são convencidos, mas não converteram de verdade. Não são convertidos. Porque antes não podia fazer nada, tinha que estar o dia todo na igreja. Aí agora hoje a gente quer fazer tudo, e se não tiver nada para eu fazer, aí eu vou no compromisso da igreja, aí eu vou no evento da igreja. Não, se não tiver nada para fazer, eu apareço lá no encontro lá. Não existe mais prioridade, não existe mais compromisso, não existe mais uma ponta com o Senhor, um fechamento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então muitos precisam se arrepender. Muitos de nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes a gente não está vivendo de todo o coração, fazendo de todo o coração. Infelizmente, irmãos, aqueles mais antigos que eram para estar mais ativos, mais envolvidos, que conhecem o Senhor há mais tempo, não são os imaturos, os que estão começando na fé agora. Parece que esses relaxaram e estão devagar, quase parando, e isso é uma mornidão. Por quê? Porque é um perigo. Parece que está bom, porque você vem na igreja, você dizima, você oferta, você sabe os louvores de cor quando o telão não funcionar. Parece que está tudo bem, porque você não rouba, você não mata, você não trai. Parece que está top, porque você vive muito diferente com os caras do seu trabalho, que trai a esposa, conta mentira, faz um esquema por fora. Parece que está tudo bem, são coisas justas diante de Deus, mas está sendo reprovado da mesma forma, porque era para estar vivendo mais, conhecendo mais, buscando mais, sendo mais intenso com Ele, e por algum motivo decidiu puxar o freio. Então não é nem lá e nem cá, está no meio do caminho, é o morno, ele está no meio. Que venha acabar hoje, irmãos, que venha acabar hoje essa apatia na sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Que venha acabar hoje, para combater essa mornidão, e a gente viver uma vida de todo o coração com o Senhor. Eu quero tirar algumas lições com você essa manhã, de homens que queimaram, arderam em amor e devoção pelo Senhor. São 4 pontos que eu quero apresentar, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na nossa vida, em como a gente precisa se manter mais firme. Então, se você pode, abre aí comigo a sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 1. Irmãos, ou vocês estão muito bom de Bíblia, ou ninguém está trazendo. Misericórdia, irmão. Aleluia. Ai, ó varão valoroso. Glória a Deus. Daniel capítulo 1. Quanto aí, para a gente ler. Esse livro é algo muito interessante. Eu gosto muito desse livro. Por quê? Tanto Daniel quanto os caras lá, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, são meninos judeus. Eles foram capturados e eles foram levados para a Babilônia. Então entenda aqui, eles foram levados cativos para crescer, para viver em meio a um mundo pagão, a uma cultura pagã. Eles tiveram que viver, entenda, meninos judeus, meninos, vamos contextualizar, meninos crentes, meninos de Deus, tiveram que se manter fiel em meio a um mundo corrompido, uma cultura corrompida, tudo diferente. Essa era a missão desses caras. Então é muito semelhante com os nossos dias. Eu gosto muito de ver a conduta desses homens, porque, irmãos, cada um de nós aqui, nós vivemos em uma sociedade bagunçada demais, valores todos invertidos, e tem alguns crentes no meio disso tudo, tentando se mostrar fiel em meio a todas essas diferenças. Esse foi o desafio desses garotos. Eles estavam em uma cultura diferente, vivendo em um tempo diferente, com um povo diferente, com um hábito diferente, e mesmo assim, eles precisavam se manter fiéis, crentes, apaixonados pelo Senhor. É o desafio meu e seu. Nós vivemos isso todos os dias. Por mais crente que nós somos, nós trabalhamos em empresas muitas vezes que elas não carregam princípios cristãos. Por mais crente que somos, nós estudamos em universidades, em colégios que não têm valores cristãos. Nós temos amigos, colaboradores, chefes, encarregados, líderes,
que não são crentes. E no meio de tudo isso, apesar de todas essas diferenças e dificuldades, nós somos chamados a nos manter homens e mulheres firmes, fiéis, comprometidos, apaixonados, focados, intensos na presença do Senhor. Sim ou não? Foi isso que esses garotos fizeram. Essa foi a missão desses meninos. Levados para a Babilônia, mesmo na dificuldade, mesmo no desconforto, eles tinham um objetivo: precisamos nos encontrar com o Senhor e ser vistos como homens fiéis. Não interessa que é uma cultura diferente, não interessa que aqui agora a gente vai ter proposta, convite totalmente diferente. Não seremos tentados quanto a isso. Estamos fechados no Senhor. Então, através da vida deles, nós conseguimos tirar diversos princípios que eu e você precisamos nesse mundo corrompido que vivemos. Então, versículo 8 de Daniel capítulo 1 diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de se não contaminar. A história aqui, clara, é sobre comida e bebida, mas semana passada já falamos muito bem sobre isso. Então eu quero chamar a sua atenção sobre condutas. Sendo assim, irmãos, entenda, não se contamine com as condutas dos apáticos. Não se contamine com os hábitos dos desviados. Não se contamine com as conversas dos críticos de igreja, que só sabe falar mal, mas não está servindo em lugar nenhum, não está varrendo uma igreja, mas ele está falando mal, ele só sabe falar mal. Não tome para si exemplos de pessoas que não são um exemplo. Não tome, se abstenha dessas amizades. Não se contamine com esses lugares, não seja contaminado com esse tipo de pensamento. O primeiro ponto para a gente se manter ardendo pelo Senhor, apaixonado pelo Senhor, adorando Ele de todo o nosso coração, é a gente ter esse discernimento e assumir essa posição que nem todo lugar faz sentido a gente estar. Nem todo lugar, nem todas as pessoas faz sentido sentar na nossa mesa e a gente ficar trocando ideia. O primeiro ponto que a gente precisa entender é a gente não se contaminar. Sem isso a gente não vai conseguir servir o Senhor de todo o coração. A gente vai conseguir numa igreja, mas a gente continua fofoqueiro. A gente continua servindo um ministério, fazer coisas justas diante do Senhor, mas com certos tipos de conduta não vai ser de todo o coração, vai ser pela metade. Não tem como as coisas fluir, não tem como se manter firme com alguns hábitos que ainda continuam. Sendo assim, a gente precisa o quê? Viver em santidade. E aqui é um grande tabu que a gente enfrenta, irmãos. Por quê? Porque para muita gente santidade é você viver perfeito. Você tem que ser perfeito. E no fundo a pessoa não entende o que de fato é. Na antiga aliança existiam muitas coisas que eram santificadas ao Senhor. Hoje na nova aliança não tem isso, porque o santo está em nós, amém? Sim ou não? Está em nós. Então, trazendo entendimento, uma taça, um castiçal, um objeto, enfim, que era para ser santificado ao Senhor. Era algo que era perfeito, puro? Não, irmão, era algo que foi separado. A partir de então, aquele copo, aquela taça, não ficaria mais junto das demais. Agora ela estava sendo santificada ao Senhor, separada ao Senhor. Mas ela continuava sendo uma taça, um castiçal. Sendo assim, a gente precisa entender que viver em santidade não é que eu vou me tornar uma pessoa perfeita, porque eu não vou conseguir, não dá. Mas viver em santidade é entender, eu fui chamado para viver de forma separada, não mais junto como os antes, não mais da mesma forma, não como os demais, mas é viver de forma separada, é não se misturar com algumas coisas, é entender e respeitar os limites. Quais limites, pastor? Irmãos, nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo, então eu não posso me contaminar com algumas coisas, eu não posso deixar ser influenciado por algumas coisas. Vocês estão entendendo essa definição? Amém ou não amém? Não posso deixar essas coisas conduzirem quem eu vou ser, o que eu vou falar, como eu vou me portar.
ou o que eu vou representar por eu estar aqui. Tudo isso faz sentido. Então a gente precisa procurar viver de uma forma mais pura, cada vez mais se tornando homens e mulheres santos, vivendo em santidade, de uma forma que agrada o nosso Senhor. Isso é viver de todo o coração, vivendo entendendo que muitas renúncias são necessárias. Abrir mão de coisas que eu gosto também são necessárias. Coisas que eu amo são necessárias eu abrir mão. Faz todo sentido. Ser santo não é fazer o que eu quero, o que eu gosto. É fazer aquilo que agrada o nosso Pai, aquele que nos chamou. Mas olha o que o mundo vai fazer quando a gente tenta viver em santidade. Daniel pediu para se abster dessas coisas aí do rei. Ele não queria se contaminar. E aí o chefe ali, versículo 10. Vamos juntos, você acompanha na sua Bíblia. O chefe dos eunucos disse: tenho medo do rei que determinou a comida que vocês devem ter, a bebida, e vocês ficarem mais fracos, abatidos em comparação com as outras pessoas da mesma idade. Eu temo que se isso acontecer, o rei vai mandar cortar minha cabeça, ele vai me matar. Em outras palavras, irmãos, o mundo, ele coloca isso aqui na nossa cabeça. O que, pastor? Quem vive em santidade, quem vive separado, quem não se mistura com o errado, se torna uma pessoa fraca. Não, é uma pessoa que está perdendo em relação aos demais. Ele já está para trás. O cara que quer viver pureza, santidade, ele tem uma vida sem graça. É abatida. Sabe aquela voz do inimigo? Se você fizer o certinho e não se envolve no esquema, não tem como dar certo no trampo. Não tem como. Não vai viver bem profissionalmente. Se você não participa do esquema, não vai. Se você quiser ser o cara certinho, bonzinho, esquece, nunca vai ser escolhido. Ninguém quer essa pessoa do lado. Não adianta ser assim. Essa é a voz do mundo, sempre querendo nos parar quando tentamos fazer o certo, irmão. Querendo dizer o quê? Ser obediente, viver o certo para o Senhor. Você sempre vai estar na desvantagem, sempre vai estar perdendo. Irmãos, isso não é novo, não acontece só comigo, com você. Isso aconteceu desde lá do Éden, irmão. Lá no Éden a serpente aparece para Eva e fala assim: ó, Deus escondeu um bagulho top de vocês. Vocês estão moscando. Vocês estão moscando. Para de frescura e come, não vai dar nada. Não vai dar nada, para com isso. Que bobeira. Ele é um estraga prazeres. Um negócio top ele está escondendo de vocês. Ele colocou você aqui no meio só para ficar com vontade. Vocês não podem fazer nada. Que vida chata que é essa de vocês? Sabe como essa fala vem nos dias atuais, irmão? É a mesma. Para com esse negócio de pureza, santidade. Você vai ficar só olhando essa gata? Ah, transa logo, pega nada. Todo mundo faz isso? Todo mundo faz isso? Quem não faz isso? Você já tem a intenção de casar mesmo com ela? Já está tudo certo, vai dar nada. Vai lá. Como assim você não vai aproveitar essa droga aqui? Esse bagulho, você é louco, mano, é surreal. Curte aqui a vibe, para de ser careta. Ah, nada a ver, é devagarzinho, vem de leve aqui, ó. Vem de leve, aproveita. Você está perdendo a parte boa da vida. Vida só se vive uma vez. Como assim você não vai fazer isso? Você vai perder essa oportunidade aqui? Irmão, o esquema está batendo uma vez só na porta. A oportunidade bate uma vez só. Não vai abraçar? Isso aqui pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a vida da sua família. Você não vai fazer isso, irmão. O inimigo sempre vai tentar colocar em nossa mente: se a gente viver em santidade e em obediência, a gente vai perder o melhor. A gente vai estar perdendo, vai estar em desvantagem em questão das outras pessoas. Vamos passar uma vida, uma jornada, sentindo vontade das coisas. Nossa, que vida bosta. Que vida chata. Que coisa ruim. Irmãos, essa é a maior mentira de todas. É a maior mentira, irmãos, porque santidade não é a gente perder o melhor da vida, mas é a gente ganhar no tempo certo, irmão. Pelo menos um, glória a Deus. Será que eu vim numa igreja hoje, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão tão tristes assim de estar renunciando? Aleluia, Jesus. Ô Senhor. Grava uma coisa, irmão.
Viver em santidade não é você perder os prazeres da vida. Pra você sorrir mais, tá? Avisa pra cara que você tá feliz em viver em santidade, aleluia. Mas é você se conectar com o Criador de todos os prazeres, irmão. Viver em santidade é eu viver a vontade daquele que criou tudo. Ele criou tudo. Como assim, irmão? Pensa comigo. Deus é o Criador de tudo, sim ou não? Ele criou tudo, irmão. Ou seja, algo muito prazeroso para o ser humano, a relação sexual. Top demais. Deus criou o sexo. Ele criou como deveria ser. Irmão, ele poderia ter feito, tipo assim, ó, vai ser assim, ó, na união de dedinho. Vai ser assim que vai nascer. Não, vai ter um link, tipo Avatar, e vai conectar. Não, irmão. Ele escolheu ser da forma prazerosa como é. Ele escolheu, irmão. Então você que é casado, porque isso é algo somente, exclusivamente dentro do casamento, entenda que foi Deus que criou. Não foi o Satanás não, irmã. Foi Deus. Começa a dar lugar nessa casa em nome de Jesus, irmão. Chega de resistência, foi o Senhor que fez. Amém? Nessa hora os caras estão até rindo. Fala, Deus! É isso. Por isso que eu não falto culto de ceia, aleluia. Deus é o Criador de todos os prazeres, irmão. Irmão, Ele criou o nosso paladar. Você já parou para pensar? Que a gente poderia se alimentar com as plantas, irmão. Fica olhando para o sol aí, vai. Fotossíntese, vai recuperar sim. Vai ser assim, olhando para o sol. Mas Ele permitiu, irmão. Nos deu o prazer de conhecer a picanha, aleluia. A costela que desmancha, olha Deus me usando. Eita glória. Dá lugar e fala que você vai pagar o almoço hoje. Ó. Fica um silêncio na congregação. Povo resistente, aleluia, Jesus. Não se engane, que viver em santidade é você perder os prazeres da vida. Não, irmão. Viver em santidade é a gente se alinhar com a vontade daquele que criou todos os prazeres, daquele que preparou todos os prazeres. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, por mais difícil que seja, viva uma vida santa. Busque viver em santidade e não se contamine. Não se contamine com as influências dos que só estão para atrasar, para atrapalhar. Irmão, talvez você não é o cabeça fraca de ficar ouvindo os caras que faz coisa errada e você vai começar a fazer. Mas pode te falar, às vezes você começa a olhar e fala, nossa, minha vida é muito chata, mano. É muito chata. E eu posso te falar uma coisa, irmão. O cara quando é crente, o cara é mentiroso, ele supervaloriza. Tem uns caras que se torna crente e supervaloriza os testemunhos. Levou 40 tiros, bazuca, tudo e tô aqui pra glória de Deus, aleluia. Mas assim, tem uns caras que não é crente, que eles continuam mentiroso. E ele supervalorizou, irmão, a história dele. Você fala, nossa, esse cara viveu tudo isso essa noite? Meu Deus do céu. Mas nem em 10 anos eu vivi um negócio desse. Para de ficar dando ouvido para essas conversas. Só desanima. Ei, irmã, para de ficar seguindo essa pessoa aí no Instagram que tem essa vida maravilhosa aí. Não é de verdade. Só desanima a sua. Você só fala, nossa, meu casamento tem nada a ver. Nossa, minha vida não tem nada a ver. Olha o que essa pessoa faz. Nossa, ela acabou de engravidar. Olha como ela já está. Para com isso. Não faz bem. Não se contamine. Não se contamine. Continuando, versículo 15. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel, Deus concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim, esses 4 começaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão, no versículo 20, que exigia muita sabedoria, muito discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os demais homens do reino. Grave uma coisa aqui, irmão. Santidade é diferente de alienação. Amém?
O texto diz que o rei fazia pergunta e os caras eram brabos. Eles eram estudados, 10 vezes mais sábios que os outros. E é lógico, você não está imaginando que as perguntas eram perguntas sobre o judaísmo, sobre a fé dos meninos. Não, eram perguntas do âmbito da Babilônia, da cultura babilônica. Princípios, verdades, valores que eles carregavam. Entenda que o fato da gente decidir viver em santidade para o Senhor não é para colocar a gente dentro de uma bolha, nos fechar dentro de um quarto. E agora eu só posso usar roupa de crente, conversar com crente, ir em restaurante de dono crente. Não, irmão, vai estudar, vai usar esse seu conhecimento para a glória de Deus. Pare de ser um ignorante. Pare de ser um ignorante. Nós não somos daqui, mas nós vivemos aqui. Nós vivemos no mundo. Precisamos aprender a lidar com as coisas desse mundo. Precisamos glorificar o Senhor em meio às coisas do mundo. Porque ser crente aqui dentro da igreja é fácil, irmão. Dentro dessas 4 paredes aqui, irmão, é fácil, irmão. Aqui dentro você parou para ver que é mais fácil eu perdoar um irmão aqui da igreja do que perdoar o meu vizinho? É mais fácil eu perdoar um irmão aqui da igreja do que o meu parente. É mais fácil eu querer servir aqui na igreja do que servir no meu trabalho. Aqui na igreja é só quando eu estou muito bicudo que eu fico, ninguém me reconhece. Mas lá no meu trampo, não está pagando, não vou fazer nada. Não, vai me pagar quanto? Então, se eu puder, eu chego atrasado. Antes não. Irmãos, aqui dentro é fácil. Aqui dentro é fácil. Agora a gente precisa ser crente lá fora. É quando essa porta se fechar, as luzes apagarem, é aí que a gente precisa ser crente de verdade. Sim ou não? É aí que as coisas começam. O mundo está cheio de crente dentro de igreja, irmão. Está cheio. Agora a gente precisa, sabe do quê? De mais crente, vivendo verdades e princípios que são pregados aqui dentro, só que lá fora agora. Lá fora. É lá fora eu aplicar tudo isso. É em meio ao mundo. Esse mundo caído. Levar a luz, a seriedade, o compromisso, a integridade que eu aprendo aqui dentro. Que eu vivo aqui dentro, num coletivo. E lá eu sou chamado a viver de uma forma individual. Transmitindo, carregando, fazendo sentido. Como a Samantha mesmo falou aqui. Entendendo por que Deus me colocou nesse trabalho. Por que eu moro nessa rua, nesse prédio? Qual o propósito, Senhor? Me diz o propósito. Me mostra como eu devo revelar o Senhor. Como eu devo glorificar o Senhor em meio a isso. Porque está feio, Senhor. Esses meninos conseguiram e, Senhor, me mostra como fazer isso. Me dê a sabedoria, me dê as palavras certas. Que eu não seja um inconveniente, que eu não seja um deselegante, que eu não venha ter falta de tato e sensibilidade. Então, Senhor, que eu esteja na hora certa, com as palavras certas, fazendo a coisa certa. Amém ou não amém? Amém. Continuando então, para a gente não ser frio, não ser morno, apático e servir o Senhor de todo o coração. Primeiro a gente precisa viver em santidade, entender que essa separação não é uma alienação. Outra coisa que a gente precisa se manter é posicionado. Posicionamento. Capítulo 3, uma folha para o lado, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4, diz assim: O arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato em uma fornalha ardente. Irmãos, todos nós, a todo momento, estamos recebendo convites, propostas para nos dobrar. É lindo esse louvor que nós cantamos aqui. Como eu falei, é maravilhoso como todas as coisas de Deus vão se conversando. É lindo esse louvor. Mas quantos de nós negociamos os nossos valores, nossos princípios, os nossos caráter?
a nossa verdade? Quantos de nós fazemos isso? Para cantar que Ele é o único Senhor, é lindo, irmão, até arrepia, às vezes cai até uma lágrima, mas no dia a dia temos diversos ídolos. Muitas vezes a gente não vive o romper com o Senhor, porque a gente tem medo de queimar a nossa reputação. O que vão pensar, e o meu nome, a minha credibilidade, o que vão pensar se eu me posicionar? Se importamos muito com o que o fulano, o ciclano, o beltrano vai pensar, e não damos a mínima para aquilo que o Senhor espera de nós. Não damos a mínima, não ligamos para aquilo que Ele tem achado. Eu não sei o que você tem se dobrado, eu não sei o que você tem tanto negociado, mas o posicionamento é algo fundamental para você adorar o Senhor de todo o seu coração, para você ser um homem aprovado, uma mulher aprovada e se manter firme no Senhor. É necessário ter um posicionamento, irmãos. Não negocie o inegociável. Não negocie o inegociável, meus irmãos. Posso te falar uma coisa? O maior ídolo dessa geração, irmão, que muitos têm se dobrado e adorado, é o narcisismo, irmão. É nós mesmos, irmão. É a nossa vontade, é o nosso ego, é a nossa imagem, é a grande estátua que a gente adora. É a nossa, irmão. Porque hoje o mundo está dizendo: seja a sua melhor versão, você pode, você consegue, você vai. Em outras palavras, cria uma estátua sua e adora ela. E adora ela. É de forma discreta, irmão. Até a oração já é narcisista, irmão. Porque a oração agora é assim: ô Senhor, que tudo aquilo que eu quero seja feito em nome de Jesus. Ô Senhor, todos esses meus sonhos do meu coração que venham se realizar em nome de Jesus. A gente não quer mais saber a vontade do Senhor, o plano do Senhor. A gente solta o em nome de Jesus no final e não está preocupado. A gente só quer que Ele abençoe a nossa, só quer que Ele cumpra a nossa, o nosso sonho, o nosso objetivo. E a gente não está nem sensível, querendo saber: Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? É uma forma muito sutil. E a hora que a gente vai ver, a gente já tem a estátua do eu erguida, e o centro não é mais o Senhor, agora sou eu. Agora é sobre eu, é sobre a minha pessoa, é sobre a minha família. Não é mais sobre o Senhor, sobre o reino. Vamos lá, irmão. Olha o nível que a gente chegou, irmão. A gente vive num tempo, irmão, já usei esse exemplo uma vez. A gente vive num tempo onde a gente colocou uma câmera na frente do celular, para a gente tirar foto daquilo que a gente mais ama, nós mesmos. Nós mesmos, irmão. Não faz agora, mas se você abrir o seu celular, você vai ver o que mais tem na câmera aí. Pastor, mas o celular é meu. Mas a essência da câmera é para você tirar foto do outro, do ambiente, do momento. Não é para você se tirar foto, mas a gente usa para nossa satisfação. É o nosso ego, é para nossa vaidade. A gente tem uma página na internet, irmão, para ter curtida para nós, comentário para nós, dedicado somente a nós, irmão. Tudo dedicado a nós. E eu não sou contra tudo isso, tá, irmão? Não sou. Mas eu só quero te mostrar como o narcisismo ele é muito presente na nossa geração. De uma forma sutil. A gente está muito ali no centro das coisas. Então se posicione. Se posicione e não se dobre ao ídolo do eu construído no coração do homem. Não se dobre. Irmão, o diabo já sabe, irmão. Ele não precisa fazer você virar um satanista. Não, irmão. Ele já sabe que dentro do seu coração tem um ídolo chamado você. Ele só quer que você se adore ao invés de adorar o Senhor. Já é suficiente. Já vai ser suficiente. Já vai ser suficiente, irmão. E é isso que faz muitos de nós vivermos uma mornidão, uma apatia, porque a gente olha muito para dentro de si e se esquece de olhar para o Senhor. Olha muito para a minha vontade, para a minha necessidade, e eu paro de olhar para o Senhor. Entenda que essa história que a gente está comentando aqui, eu tenho certeza que você conhece ela. Ela não conta um relato de um cara sozinho. Não foi um menino sozinho que não se dobrou. Não, irmão, foi um grupo. Olha a importância da união. Olha a importância. Eles estavam unidos, amigos, firmes, em comunhão e propósito. Comunhão e propósito.
Entenda uma coisa, juntos somos mais fortes, irmãos. Juntos somos mais fortes. É o Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Esses garotos, eles buscaram santidade separados? Não, juntos. Eles não se dobraram, cada um no seu tempo? Não, juntos. Escuta uma coisa, existe poder na comunhão, igreja. Existe poder na comunhão. Chega nesse negócio aí de você ser esse crente solitário. Chega disso. Se envolva, participe, se esforce para estar junto. Se você quer adorar o Senhor de todo o coração, se esforce para estar junto. Comunhão, irmão, parceria, isso é maravilhoso. É quando a gente está junto, que a gente um ajuda o outro, a gente um afia o outro, um confronta o outro, um consola e conforta o outro. Isso é poderoso, igreja. Isso é poderoso. E é por isso que o diabo tenta tanto dividir um grupo. É por isso que ele tenta tanto dividir irmãos, dividir igreja, porque ele reconhece o poder que tem na unidade, o poder que tem na comunhão. É por isso que tem tanta diversidade, tanta coisa no dia da reunião para você não estar junto, para você não vir. Chega de ser roubado, meu irmão. Chega de ser roubada, minha irmã. Nós precisamos estar mais juntos. Se a gente quer servir o Senhor de todo o coração, precisamos estar mais juntos, irmãos. É comunhão. Comunhão não é vir no culto de domingo, irmão. Terminou o culto, meio-dia 3, você já está no seu carro. Não, irmão, isso não é comunhão com a igreja. Se terminou o culto, em 3 minutos você já está lá no carro, isso daí é YouTube presencial, irmão. Não tem outro nome, irmão. Você não falou com ninguém, não trocou uma ideia. O que você fez? Você só mudou o canal. Já era. Não é sobre isso, igreja. Se esforce para estar mais junto. Se esforce, participe dos momentos de comunhão, dos momentos que estaremos todos juntos. Ah, pastor, mas tem uns irmãos que é muito chato. Olha que lindo, você já se identificou então, porque você é outro, aleluia. Então top, só vem, só vem, só vem, vamos junto. Igreja, se a gente quer se manter firme na presença do Senhor, se a gente quer o adorar, não com algumas coisas só que são justas diante do olho dele, mas sim de todo o nosso coração, nós precisamos, ponto 1, viver em santidade. Ponto 2, resistir a todos os ídolos da nossa geração. Ponto 3, entender o poder da comunhão. E por último, termos coragem. Coragem, igreja. Olha o versículo 15 desse capítulo 3. O cara manda os caras se dobrar, e aí o menino fala: eu lhes darei, o cara vai dizer, né? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será esse capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados nessa fornalha, o Deus o qual servimos é poderoso para nos salvar. Sim, Ele pode nos livrar de suas mãos, ó rei. Mas se ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro: jamais serviremos outros deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Irmão, precisa ter muita coragem para fazer isso aqui. É muita coragem, irmão. É muita fé para viver uma coisa dessa. É muito, irmão. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, aumente-nos a fé para viver isso aqui, Senhor. Para eu não ceder quando o dinheiro bate na porta. Para eu não ceder quando aquele esquema aparece no meu colo. Senhor, aumente a minha fé, assim como esses garotos tiveram, para eu não me prostrar diante das propostas. Porque, irmão, falar que a gente é fiel quando não tem nada apresentado é fácil. É fácil, irmão. É muito fácil falar que não rouba quando não tem ninguém oferecendo. É muito fácil falar que não trai quando não tem nenhuma oportunidade. É muito fácil falar que seria generoso se você não, quando tivesse muito, se hoje você não
você não é quando tem pouco. É muito fácil, irmão. É coragem para viver. É coragem que a gente precisa ter, nas convicções, na fé que a gente tem. É na certeza no Deus que nós servimos. Olha o que esse cara falou. Eu acredito, Deus é poderoso para mudar a minha história. Deus é poderoso para mudar meu casamento. Deus é poderoso para mudar minha vida financeira. Mas se o preço é esse, eu não pago. Se Ele não fizer, não vai ser desse jeito que Ele vai estar fazendo. Ele não vai estar nesse negócio, então eu não vou. Não é esse o caminho. Ele é poderoso para dar outra rota. Se Ele não der, eu perdi essa. É isso que esses caras fizeram. Eu passo. Não vou participar. Se é um bobão, beleza, não vou. Eu não vou quebrar o meu caráter diante do meu Deus. Eu sirvo Ele de todo o coração. Não é somente uma restrição alimentar. Não é somente algumas coisas que eu faço. Não, é de todo o meu coração. É tudo ou nada, não tem metade do caminho. Ou é de verdade ou é de mentira. Ou é quente ou é frio. O morno está no meio do caminho, vai dar ruim do mesmo jeito que o frio. Não tem saída. Irmão, falar isso precisa ter muita fé. Muita fé, muita confiança no Senhor. E você conhece a história. Mesmo com esse discurso top, que eu fico olhando o rei, imaginando, irmão, eu penso, esses moleques são desaforados, estão me tirando, bocudo. O rei disse, é fogo neles. Então vai você e sua fé pro fogo. E o texto poderia, desculpa, estou brincando, vamos ver, veja bem, era pegadinha, só queria ver sua reação. Você me conhece, não, peraí, veja bem, vamos conversar aqui. Então tem que ser escondido, ninguém precisa ver nós adorando essa estátua aí. Ninguém vai saber. Vai, o pessoal lá da igreja lá não pode saber que eu vou fazer esse esquema. Beleza? Então minha mulher não pode saber disso aí. Aí firmeza. Beleza? Pode ser assim? Não, irmãos. O rei falou fogo neles. Versículo 19. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de costume. Versículo 20. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles o amarraram e assim lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei sua ira havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram em chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levanta, espantado, e disse aos conselheiros: ei, não foram 3 homens que amarramos e lançamos naquela fornalha? Sim, rei, eles respondem. Mas olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4, desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. O 4º homem parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta daquela fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Assim os garotos saíram do meio do fogo. Versículo 27, os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram todos ao redor deles e viram que o fogo não havia tocado nos garotos. Nem um fio do cabelo na cabeça estava chamuscado. As roupas não estavam queimadas, nem sequer tinha cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Vou repetir que isso é para alguém. Louvado é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ele enviou o anjo para livrar o seu servo que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei, estavam dispostos a morrer, ao invés de servir ou adorar qualquer outro que não seja o seu próprio Deus. Aqueles garotos não queimam, irmãos, lá dentro, porque eles, irmãos, já estavam em brasa na presença do Senhor. Eles já tinham um coração ardendo pelo Senhor. Eles já eram
homens que estavam servindo o Senhor de todo o coração. Eles não eram mornos não, irmãos. Não era não, irmãos. Eles eram apaixonados. Eles eram de verdade. Eles viviam de todo o coração. Não havia espaço para negociar. Eles não pensavam, eles não flertavam em um plano B. Ah, mas esse não tinha sim. Mas não tinha. Para quem foi comprado não tem um preço. Não está à venda. Eles não estavam à venda, irmão. Eles confiavam no Senhor. E todo aquele que é quente, intenso, ele não vive de qualquer jeito. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Que em nome de Jesus, irmãos, hoje você venha sair daqui, ou melhor, você venha sair desse ambiente de apatia, de mornidão, que você venha despertar de uma preguiça espiritual que você possa estar vivendo, irmão. Que você venha despertar essa manhã. Se lembre, não basta somente fazer algumas coisinhas certas, aprovadas. Precisamos fazer de todo o nosso coração. É de todo o nosso coração. Como eu disse, é uma palavra desconfortável, irmão. Porque muitos de nós fazemos muitas coisas que são aprovadas. Muitas coisas, irmãos. E assim como o rei Amazias do início, a gente pode ouvir coisas justas diante dos olhos do Senhor. Coisas justas, legal, nobre. Mas a pergunta é, o jeito que você está vivendo, está sendo de todo o coração? É essa pergunta que você precisa responder para você. É de todo o coração? Está sendo de todo o coração esse seu compromisso? Está sendo de todo o seu coração esse seu serviço? Está sendo de todo o seu coração essa sua adoração? Ou está de qualquer jeito? Ah, mas tem gente pior que eu. Não é pelos outros, irmão. A régua não é pelos outros. O exemplo nunca foi os outros. É Ele. É sobre Ele. Então, em nome de Jesus, se você puder agora, por alguns instantes, feche seus olhos. Esse é um ótimo momento, irmãos, para você refletir e se preparar para sentar na mesa do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, que cada um examine a si mesmo. Então agora eu acho que é uma hora de você pedir perdão ao Senhor. Perdão pelas suas negligências. Pedir perdão a Ele pelo seu corpo mole. Pedir perdão a Ele por tantas desculpas que você dá. Perdão a Ele por tanto relaxo que você tem com tantos assuntos. E claro, olhando para alguns outros, você está ok, você sabe disso. Mas no fundo você sabe como realmente você poderia estar, se não fosse tão permissivo como você está sendo. Então agora é a hora de você se reconciliar. Arrume as coisas, meu irmão. Volte a ter o zelo, o compromisso, a fidelidade, o amor, de novo. Essa mesa que nós vamos nos assentar é a oportunidade perfeita que o Senhor nos coloca para nos arrepender, irmão. Da gente se autoexaminar e firmar um compromisso de mudança. Porque toda palavra, o fruto dela, é para que ela venha gerar mudança. Então que seja hoje um dia, irmão, de você começar a mudança que tanto precisa acontecer na sua vida, se comprometendo mais, vivendo de uma forma mais santa, entendendo o poder da comunhão, entendendo como é preciso estar resistente aos ídolos que se levantam e podem parecer legais, bonitos, nobres, mas eles só têm um propósito: roubar a nossa adoração, roubar o nosso olhar. Que hoje venha a ser o fim disso. Então tenha o seu tempo agora com o Senhor. Nós vamos se preparar para iniciar e servir a ceia, mas não seja envolvido com a canção que iremos cantar, mas tenha esse tempo agora falando com o Senhor. Tenha esse tempo agora dizendo: Deus, eis-me aqui, Deus. Senhor, assim como esses garotos não se dobraram naquela cultura tão do avesso, eu também, Pai, não quero me dobrar, e hoje eu tenho me dobrado muito, então me perdoa. Muda a minha história a partir de hoje. Muda a partir de hoje. Escreve hoje uma nova história na minha vida.
Eu quero viver em santidade com o Senhor. Senhor, eu não quero somente fazer algumas coisas que são justas diante do Senhor. Não, eu quero viver de todo o meu coração. Eu quero ser lembrado como um homem que serviu ao Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, tenha o seu tempo com o Senhor, irmãos. Tenha o seu tempo.